Need for Speed, uma das franquias mais clássicas do mundo dos games quando o assunto é jogos de corrida arcade. Eu sou suspeito pra falar, né, porque eu sou apaixonado por Need for Speed, vocês da Central sabem disso muito bem, já que eu vivo colocando gameplay de Need for Speed no fundo aqui dos vídeos da Central já faz muitos meses, e como vocês sabem também pelas notícias que a gente traz e pelas análises, a gente sempre tá de olho no que a EA tá fazendo com essa franquia, que é clássica quando o assunto é jogos de corrida. Galera, apesar da gente ter tido um último ano muito positivo quando o assunto é Need for Speed, já que a gente teve o lançamento do Heat, que foi um belo de um jogão, um dos melhores Need for Speeds dos últimos anos, parece que essa onda de sorte, essa onda de boa fé que a gente tá tendo, vai parar por aí. Porque galera, aqui falar com vocês é o Lion da Central, e agora eu acho que a gente vai passar pra vocês essa notícia conturbada e até negativa, de certa maneira, que a EA tá cagando Need for Speed novamente, ela está mudando o desenvolvimento de Need for Speed e agora eles fecharam basicamente o estúdio responsável por Need for Speed. A franquia vai voltar para outro estúdio e parece que as coisas vão voltar a ficar confusas como era na geração passada. Cara, é incrível, né, Lion? A EA consegue fazer um jogo bom, aí ela fala assim, ó, estúdio, você fez um jogo bom, agora não vamos te dar um aumento, não vamos aumentar o estúdio pra fazer mais jogos, não, a gente vai fechar o seu estúdio, a gente vai dar um jeito de ferrar a franquia, tá ligado? Super recompensa da EA, né? Parabéns, você fez um ótimo jogo, você está fechado. Parabéns, você não fez mais do que da sua obrigação, vou te pagar aqui e deu, acabou, os seus serviços acabaram aqui. Não faz o menor sentido, a EA já fez isso com diversas franquias, apesar da Ghost Games, né, que a gente vai falar nesse vídeo, ser fechada, eles estavam bem aí com o Hit, né, você deu praticamente 10 pro jogo, e eu também curti muito jogar ele. Então assim, a gente fica triste com essa notícia, mas a gente vai mostrar ponto a ponto aqui e mostrar o lado bom e também o lado ruim dessa notícia. Claro que tem mais ruins, mas também tem um lado positivo. Exato, a gente vai explicar toda essa situação, vai debater sobre o assunto, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a EA acabou de anunciar que ela vai mudar o desenvolvimento da franquia Need for Speed de volta para a Criterion Games. Caso você esteja por fora do que está acontecendo, nos últimos anos os últimos jogos da franquia Need for Speed foram desenvolvidos pelo estúdio sueco Ghost Games, ele que está presente em Gothenburg, e agora parece que a EA vai mudar a situação da franquia Need for Speed e vai transformar a Ghost Games em EA Gothenburg. O que vai acontecer é que a EA vai fechar em tese o estúdio, vai realocar os seus funcionários e vai transformar a Ghost Games em EA Gothenburg. Esse vai ser agora um estúdio que vai ser focado em dar suporte para outros estúdios e outras franquias da EA Games. É o Severino, né? Quebra-galho. Exato, vai virar o quebra-galho. Enquanto isso, a franquia Need for Speed vai perder esse estúdio principal que era responsável e agora vai voltar para as mãos da Criterion Games, que já fez diversos outros jogos. É uma notícia que você pode pensar, beleza, a Need for Speed tá indo para outro estúdio, nada demais, eu não sei porque que vocês estão fazendo esse alarme, mas você vai entender o porquê que a gente tem um problema nessa situação. Bem, os últimos jogos do Need for Speed foram feitos, como eu falei, pela Ghost Games. Ela foi responsável por todos os jogos da nova geração, que foi o Need for Speed Rivals em 2013, o Reboot de 2015, que só chamou Need for Speed, o Need for Speed Payback, que foi aquela desgraça em 2017, que estava cheio de loot boxes, e recentemente o Need for Speed Heat, que foi o game do ano passado que a gente falou tão bem. E o que acontece é que quando a franquia está numa situação em que ela está nas mãos de um estúdio sem parar por o que? Quase 7 anos, né? Porque o Rivals é de 2013. Muito tempo. São 7 anos que Need for Speed tá na mão da Ghost. O que acontece é que a gente tem uma experiência, né? Assim como você, sei lá, você estar no seu trabalho ou você estar com um projeto ou um hobby seu diversos anos, você vai adquirindo experiência no assunto, a mesma coisa é um estúdio de games. A galera da Ghost já estava trabalhando com Need for Speed há 7 anos. Tanto é que agora o Need for Speed Heat foi o melhor da franquia em décadas, né? Em diversos anos, o Heat com certeza se supera acima de todos. Botou... O 2015 até que é bom, né? Só que o Heat agora, eles acertaram praticamente em tudo. Então eles demoraram 4 jogos, eles demoraram 7 anos
pra conseguir fazer o desenvolvimento certo de um Need. Eles acharam o ponto certo agora, tá ligado? E aí é triste porque depois de todo esse tempo, depois desses 7 anos, quando eles lançam um Hit, que foi um jogo do caralho, a EA vai lá e fala, beleza, estamos fechando o seu estúdio, meus parabéns, eu vou descer lá embaixo e vou fechar essa merda aqui. Entendeu? Então eles dão uma de Jacan e eu não consigo aceitar isso, porque o que acontece? É aquela coisa, eles já estavam com tudo na mão, eles estavam conseguindo acertar. Eu fico pensando, se o Need for Speed Hit foi esse jogão, imagina o próximo Need for Speed da Ghost Games. Exato, no mínimo ia ser igual, né? Eles pegariam ali a mesma base, eles iam ver assim, tá, a galera reclamou muito disso aqui, então vamos aprimorar esse quesito aqui. Então o jogo só ia ser um aprimoramento do Hit já, tá ligado? Então ia ser praticamente outro jogo ótimo. A esperança já tava, né, numa sequência aí. Mas é foda. Exato, né? E agora a EA basicamente fechou a Ghost Games. De acordo com as informações, o estúdio vai se concentrar em dar suporte a outros projetos da EA. Como eu falei, vai mudar o nome de Ghost Games para EA Gothenburg. E os funcionários vão ser realocados, né? Então vai ter galera com conhecimento de engenharia que vai ficar nesse estúdio, mas muitos outros funcionários vão para outros estúdios ou simplesmente vão ser demitidos. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com diversos funcionários. E isso é muito complicado. A equipe criativa da Ghost Game está tentando ir para outros cargos em outros estúdios, mas de acordo com papéis oficiais, 30 funcionários ainda estão em situação de risco. Eles não sabem o que fazer com esses funcionários. Então a gente está vendo uma situação em que, de novo, os caras vão lá, fazem um puta de um jogo e como prêmio eles são demitidos, ou eles perdem os seus cargos, ou perdem seus projetos. E isso é uma decepção, porque, de novo, Need for Speed agora tá indo para as mãos da Criterion Games, mas isso não é necessariamente uma coisa boa. Veja bem, a Criterion Games é um estúdio da EA responsável por criar uma das séries mais amadas de jogos de corrida, que é a franquia Burnout. Acho que todo mundo já ouviu falar de Burnout na vida, né? E além de criar a franquia Burnout, a Criterion Games também fez 2 jogos Need for Speed, que foi o Need for Speed Hot Pursuit de 2010 e o Need for Speed Most Wanted de 2012. E apesar desses 2 jogos serem jogos bons e que venderam muito, tem um grande problema. Esses 2 jogos não são Need for Speed. São jogos que não tem customização de carro, são 2 jogos que não tem uma cidade necessariamente pronta para você explorar e para você crescer, não tem necessariamente um sistema de reputação, não tinha história, não tinha progressão, tipo, é um jogo de corrida legal, mas não tinha os aspectos principais de Need for Speed. Esses jogos eram focados em quê? Em takedowns, em você bater o seu carro nos inimigos, em fazer os seus inimigos capotarem. E quando você pensa em jogo de corrida rápido, que você quer fazer os outros inimigos capotarem, você pensa em quê? Em Burnout, não em Need for Speed. Que é os desenvolvedores de Burnout, Exato. né? Por isso que eles estão colocando ali o trabalho deles, a identidade Exato. deles. Só que assim, né, Lion, tem um problema nisso, né? Se você pegar, por exemplo, um grande exemplo que a gente tava falando aqui antes, galera, e vai elucidar vocês pra caramba. Pega os novos Assassin's Creed, o Origin e o Odyssey. Se você falar hoje assim, ó, Assassin's Creed Origin e Odyssey são jogos incríveis, a Ubisoft acertou em cheio. Ok, é verdade, acertou, são ótimos jogos, mas eles são Assassin's Creed? Você não consegue mais fazer uma fase totalmente stealth, porque você precisa de uma barra ali a mais de habilidades ali Tem que carregar aquelas barras pra te poder soltar habilidades especiais pra dar um assassinato. Sendo que no jogo de Assassin's Creed você só chega atrás, mata e ponto, tá ligado? Então ficou muito diferente o jogo, ficou um RPGzão. E é isso que eles estão fazendo nesses jogos, né? Fizeram nesses jogos de Need for Speed. Eles pegaram, colocaram a identidade deles ali, só que não era mais Need, né? Esse é o grande problema. E antes que você pergunte, não é o Most Wanted antigo, é o reboot, tá? Não é aquele antigão. Exato, então assim como os novos Assassin's Creed são bons, mas não são Assassin's Creed, esses jogos de Need for Speed que a Criterion fez são bons, mas não são Need for Speed. São uma mistura de Need com um Burnout, sabe? Fica meio sem identidade. São jogos esquecíveis. Então isso é preocupante porque a gente tá vendo agora a Criterion, que fez esses 2 Need for Speed esquecíveis anos atrás, agora vai assumir novamente a franquia. E eu te pergunto, o que será que eles vão lançar? Qual vai ser o novo Need for Speed? E quantos anos depois? Quantos anos eles estão sem fazer nenhum jogo lá? 7 anos, desde o começo da geração? 8 anos. Isso é muito preocupante. Aí os caras eles vão pegar o projeto andando, vão pegar aí um hit que, sinceramente, foi um dos melhores jogos de corrida dos últimos tempos, junto com o Forza. E aí você pega e eles vão fazer o quê? Eles vão continuar na mesma base, que seria inteligente, você não mexer em nada e lançar um jogo aprimorado,
Ou será que eles vão falar assim, não, a gente curte os takedown, vamos meter uns takedown aqui. Eu não duvido, cara, de ter takedown no próximo jogo. Eu não duvido, e honestamente isso é preocupante, porque porra, mano, Need for Speed Heat tá tão no caminho certo, botou a franquia de volta nos trilhos, tá tudo encaminhado pra gente ter novos jogos legais de customização, polícia, cidade pra explorar, jogar com os amigos, e aí agora do nada vai pras mãos da Criterion, que de novo, Criterion não faz jogo de corrida com customização, ele só faz jogo de corrida com você bater o seu carro no outro e fazer o cara capotar. Não é que isso é ruim, isso é legal, mas... E essa questão de takedown, essa questão de destruição da Criterion tinha que ser uma coisa a mais, não uma coisa que substitui Need for Speed, entendeu? Então assim, pra mim é preocupante. Eles vão lançar 2 jogos, né? Um Need e um Burnout. Volta com a série, se vocês curtem outra tanto... coisa que me irrita na EA, tipo, porra, eles ainda têm a Criterion, que sempre foi responsável pelo Burnout. Por que eles não trazem Burnout de volta à vida? Por que não fica com os 2 estúdios? Por que... É que assim, vamos falar real aqui, lá. A EA, ela quer pegar a Ghost Games pra deixar um time específico pra mexer na Frostbite. Isso já ficou bem claro aqui nessa matéria. Eles querem ter um time pra isso. Por quê? Uma das pedras no sapato da EA é a engine deles, que a Frostbite sempre dá problema. Já deu problema lá em 2015, né, se eu não me engano, no Dragon Age Inquisition, que por incrível que pareça o jogo lançou bem pra caramba, né, aquela magia BioWare aconteceu e eles ganharam o jogo do ano. Depois Anthem teve problema, a gente teve o Exposed dizendo que eles queriam pessoas específicas que sabiam trabalhar bem na Frostbite pra poder trabalhar em Anthem, e a EA tava pouco se fudendo, eles queriam só cuidar lá da DICE, do Battlefield, do FIFA, né? E aí, já estão falando que talvez tenha problema nos próximos jogos aí do Dragon Age 4 e tal. E a própria Respawn não tá usando a Frostbite, usou a Unreal pra fazer o Apex Legends e o Star Wars Jedi Fallen Order. Então ter um estúdio focado nisso, em mexer na Frostbite e poder dar suporte em todos os estúdios, é uma coisa que é ok, tá ligado? Mas vamos falar real, fazer isso, sacrificar um estúdio que acertou o jogo, velho. Mano, quanto tempo a gente tava esperando um Need for Speed bom, cara? Eles acertaram. Pô, por que não pega então os desenvolvedores, os melhores caras que trabalham, os melhores engenheiros ali da Ghost e faz um estúdio separado, uma equipe separada pra cuidar da engine? Não precisava tirar o estúdio inteiro, tá ligado? Você não precisa fazer uma mudança tão radical pra deixar as coisas nos trilhos. A EA parece que ela é muito radical nas coisas, nas decisões dela. Ah, esse estúdio fez um jogo ruim, fechamos. Ou, se o jogo foi bom, eles fecham sem motivo também. Não faz o menor sentido, eu nunca vou entender a política da EA nessa questão de estúdios, cara, na moral. Sem falar que é uma grande inversão de papéis, né? Porque, por exemplo, é o que você falou, a EA quer porque quer usar a Frostbite, esse motor gráfico do Battlefield, do Star Wars, do Need for Speed, do Anthem. Beleza, é um motor gráfico lindo, os jogos da Frostbite são lindos, FIFA também, ó, FIFA tá aí, roda na Frostbite. Jogos lindos, não vou tirar o crédito. Mas é um motor gráfico bugado, cagado, tem muitos problemas na Frostbite. Como você falou, Anthem, todo cagado, tela de carregamento de 1 ano, problemas de diversos e bugs por causa do motor gráfico cagado. Os outros Need for Speed anteriores, bugs também por causa que o motor gráfico é cagado. Então assim, o que aconteceu foi que a Criterion, que não lança nenhum jogo desde 2012, eles estão há 8 anos sem lançar jogos. Sabe o que a Criterion estava fazendo desde 2012? Tava fazendo veículo pra Battlefield. Exato. A Criterion Games, que agora vai assumir o Need for Speed, ela está há 8 anos sem fazer nenhum jogo, porque a EA falou, tipo, Criterion, você vai dar suporte, vai dar apoio pros nossos estúdios. E aí a Criterion, ao invés de fazer jogo, ela ficou ajudando a galera do Battlefield a fazer tanque, ajudou a galera do Battlefront a fazer as naves. O que aconteceu foi que a Criterion virou um estúdio de suporte, entendeu? Pra fazer veículos. E a Ghost assumiu o Need for Speed. E agora tá invertendo os papéis. A Ghost vai dar suporte e a Criterion vai fazer jogo. Tipo, por que mudar isso depois de 8 anos, White? Me explica, sabe? E tem outra coisa. Pra mim, isso daqui é puro jogo de interesse de taxas e países. Porque o que acontece? A Ghost Games tá na Suécia. A DICE também está na Suécia. Então, pra mim, isso daqui é só uma questão de, beleza, bora deixar os 2 estúdios que trabalham na Frostbite
ficar ali tudo juntinho na Suécia, e a galera da Criterion, que é do Reino Unido, que fica na Inglaterra, eles assumem o Need for Speed e foda-se o Need for Speed, entendeu? A desculpa da EA foi que, a gente tá com muito problema de conseguir desenvolvedores que queiram trabalhar aqui nessa região, então lá vai ficar melhor porque é o centro do Reino Unido, o centro do desenvolvimento. Essa é a desculpa deles. Tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Não tem nada a ver. A questão é, eles querem falar, beleza, a Suécia vai ser o centro de tudo que significa Frostbite, e o resto é resto. De um ponto de vista estratégico, é interessante você deixar a DICE, que é o estúdio do Battlefield e do Battlefront, do lado da Ghost, que é o estúdio do Need for Speed, que tinha feito jogos na Frostbite. Você deixa todo mundo que trabalha nesse motor gráfico juntinho. Isso é interessante. Mas, porra, de novo, você vai tacar Need for Speed na mão da Criterion, que não faz um jogo há 8 anos? Os caras, tipo... Aloca o estúdio todo, cara. Não dá pra fazer isso? Tipo, tá, agora a Ghost vai sair da Suécia e vai pro Reino Unido. Não pode fazer isso. E manda a Criterion pra Suécia. É só trocar o lugar dos estúdios. Mas não. É que a gente fala como leigos nessa questão de administração de empresa, né, tá ligado? Mas será que é muito trampo? Será que é muito trabalho, muito dinheiro pra fazer essa mudança? Será que a EA não tem dinheiro suficiente pra isso? Essa é a questão. Dinheiro eles têm, mas eles não querem gastar, entende? Então, isso que eu fico pensando. É triste, porque isso parece ser mais uma decisão executiva, uma decisão técnica, do que uma decisão de qualidade. Que vai afetar o jogo, isso que é o pior, Exato. Né? É ruim quando uma decisão de bastidor, de executivo, afeta o jogo, né? A gente sempre fala aqui, né? O amor pra fazer os games não existe mais na EA e em diversos estúdios, né? Dá pra contar nos dedos aqui quais estúdios eu boto minha mão no fogo e os caras fazem o jogo com paixão, tá ligado? Exato. E apesar dessa decisão em tese ajudar a Frostbite, ajudar o motor gráfico da EA no futuro a manter uma qualidade melhor, vai matar toda a alma e todo o amor que tava rolando na franquia Need for Speed. Porque a Ghost... É muito mais ponto negativo do que positivo. Exato. Porque a Ghost, que tava trabalhando com paixão todos esses anos, já era, entendeu? Então, assim, tem um lado, como a gente falou, positivo e tem um lado negativo. O positivo é que, em tese, parece que os jogos da Frostbite vão rodar melhor, mas o negativo é que Need for Speed volta a ser uma incógnita. Então, assim, eu fico triste, eu fico decepcionado em saber que os caras lançaram Hit e o prêmio deles foi virar estúdio de suporte, perder os jogos e fechar, enquanto a Criterion, que não lança um jogo há 8 anos, vai assumir a franquia. Eu só sei que é a EA decepcionando a gente novamente. Mesmo quando eles lançam um puta de um jogão, não é o bastante pra eles, eles querem cada vez mais. E a gente fica triste, né? O que eu posso fazer agora é rezar e torcer pra que o próximo Need for Speed não seja um Burnout 2.0, seja um Need for Speed bom. Verdade. Mas a realidade é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, não é mesmo? E isso afeta até o Hit, né? Porque cadê as DLCs? Cadê as expansões? Cadê o desenvolvimento do jogo? Porque assim, o jogo é online, você joga com os amigos, é legal e... Podia ser um jogo com mais atualizações. E os caras lançaram uma atualização vendendo uma microtransação de mapa, pô. Entendeu? Cadê mais corridas, mais coisas pra fazer, eventos? Não tem, velho. Isso afeta tudo. É o que você falou, cadê essas atualizações? Esquece, não vai ter mais, né? Mesmo que eles tivessem planejado alguma coisa, agora já era, porque o estúdio fechou. Então assim, é uma tristeza, velho. Eu fico realmente com o coração partido. Mas a gente vai fazer o quê? Vai cruzar os dedos, esperar que, né, torcer para que os próximos Need for Speed não sejam horríveis. Mas tá aí, galera, mais uma vez a EA fechando o estúdio, realocando seus funcionários e mudando o nome simplesmente porque ela acha que é mais interessante financeiramente. Como você falou, Ed, eles estão cagando para amor por games, cagando pela qualidade dos jogos. Eles só querem saber de movimentar dinheiro. Então, é triste, mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes do que está acontecendo com a franquia Need for Speed e com os estúdios da EA, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa situação toda? Vocês acham que Need for Speed tá em boas mãos com a galera do Burnout, ou vocês acham que vai ser uma desgraça? Vocês acham que a Ghost merecia mais jogos? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater nos comentários, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!